Qualquer pessoa no mundo sabe que nos esportes e competições existem regras que, se não forem seguidas, podem desmoronar toda a partida. Coisas simples, como não encostar a mão na bola de futebol se você não for o goleiro. Mas muitos atletas e jogadores acabam tentando pegar atalhos através das trapaças. O pior é que alguns foram pegos trapaceando ao vivo. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Um caso que chamou a atenção aconteceu em 2019, durante uma meia maratona em Temecula, na Califórnia. A modelo fitness Brettese Manziel, esposa do ex-jogador da NFL Johnny Manziel, cruzou a linha de chegada com um tempo de 1 hora, 58 minutos e 22 segundos nos 21 quilômetros. Nos primeiros 10 quilômetros, o ritmo dela era bem tranquilo, cerca de 14 minutos por milha. Só que de repente, os números indicavam que ela teria feito os últimos 6,7 quilômetros em apenas 26 minutos. Pra ter ideia, isso exigiria um ritmo mais rápido do que recordes mundiais femininos, e até comparável a marcas masculinas de elite. Outro detalhe estranho é que não havia registro da passagem dela na marca dos 11 quilômetros. A internet não perdoou. Muita gente começou a suspeitar que ela poderia ter cortado o caminho durante a prova. Brett respondeu nas redes sociais, negando tudo. Ela disse que participa de treinos o ano inteiro e que nem todos os pontos da corrida tinham controle rigoroso. Mesmo assim, até hoje, muita gente olha para esses números e pensa que ela acabou trapaceando. Essa conta simplesmente não fecha. Um dos momentos mais constrangedores das Olimpíadas aconteceu em Londres, no ano de 2012. Durante uma partida de badminton, o público começou a estranhar o que estava vendo. As atletas estavam errando jogadas básicas. Saques iam direto na rede, bolas fáceis eram jogadas para fora, e isso se repetia várias vezes seguidas. Mas não era falta de habilidade. Elas estavam fazendo isso de propósito. As duplas da China, da Coreia do Sul e da Indonésia já estavam classificadas e queriam perder aquele jogo específico para cair em um lado mais fácil da chave, ou seja, perder agora para tentar garantir medalha depois. O problema é que ficou óbvio demais. A torcida começou a vaiar sem parar, os árbitros até interromperam o jogo e deram um aviso, mas nada mudou. As jogadoras continuaram errando de forma clara, como se ninguém tivesse assistindo. Em outra partida, a situação ficou ainda mais estranha. Uma dupla tentava perder e a outra também. Ninguém queria ganhar. A Federação Mundial de Badminton analisou o caso e decidiu expulsar as 8 atletas envolvidas. Justificou que não fizeram esforço real para vencer. No fim, a tentativa de jogar com o sistema saiu pela culatra e virou um dos episódios mais criticados da história olímpica. Esse aqui parece até cena de comédia, mas aconteceu ao vivo na Liga de Beisebol dos Estados Unidos em 1987. Durante um jogo entre Minnesota Twins e California Angels, o arremessador Joe Niekro já estava sob suspeita. Ele era conhecido por dar um trato na bola para alterar o movimento, algo proibido. No meio da partida, após um arremesso, o árbitro pediu a bola e resolveu olhar com mais atenção. Niekro tentou disfarçar, jogou a bola no chão, entregou para o árbitro e, na sequência, quando pediram para ele esvaziar os bolsos, veio o momento em que entrou pra história. Ele colocou as mãos pra fora e simplesmente caiu um pedaço de lixa no campo. Tudo isso na frente das câmeras. O replay em câmera lenta só piorou a situação. Dava pra ver claramente ele tentando se livrar dos objetos como se ninguém fosse notar. A justificativa depois foi que ele usava aquilo pra cuidar das unhas entre as entradas. Mas pouca gente comprou essa versão. Ele estava usando a lixa pra arranhar a bola e fazê-la mudar de trajetória no ar. Joe Niekro foi expulso do jogo e ainda levou suspensão. Não foi nem a trapaça mais sofisticada, mas com certeza uma das mais descaradas já vistas ao vivo.
No Campeonato Mundial de Ciclocross Sub-23 de 2016, a jovem belga Femke van den Driest, de apenas 19 anos, era uma das favoritas ao título. Ela já tinha sido campeã europeia e chegava forte para a prova, só que depois da corrida veio a descoberta de que ninguém esperava. A União Ciclística Internacional resolveu inspecionar a bicicleta dela e encontrou um motor escondido dentro do quadro. Sim, um motor. O equipamento servia para dar uma ajuda extra na pedalada, principalmente em trechos mais difíceis, como subidas. É o que ficou conhecido como doping mecânico. A explicação da atleta não ajudou muito. Ela disse que a bicicleta não era dela, que um amigo teria deixado o equipamento perto da equipe e os mecânicos acabaram levando para o local da prova por engano. Só que essa versão levantou ainda mais dúvidas. Afinal, em competições desse nível, cada detalhe do equipamento é controlado de perto. Foi a primeira vez que um motor escondido em uma bicicleta foi confirmado oficialmente em uma competição desse porte. Por isso, o caso ganhou repercussão mundial. Um dos lances mais famosos e polêmicos da história do futebol aconteceu na Copa do Mundo de 1986. Eram quartas de final, Argentina contra a Inglaterra no Estádio Azteca, no México. Aos 6 minutos do segundo tempo, a bola sobra dentro da área depois de um desvio meio estranho da defesa inglesa. Diego Maradona corre em direção ao goleiro Peter Shilton. Os dois sobem para disputar a bola no alto. Só que tem um detalhe, o goleiro era bem mais alto. Mesmo assim, Maradona consegue tocar na bola e ela entra. Na hora, o árbitro validou o gol. Os jogadores ingleses cercaram o juiz, reclamaram, mas não adiantou. O lance seguiu. Só depois, nas imagens de replay, ficou claro que Maradona usou a mão para empurrar a bola. Quando perguntaram sobre isso depois do jogo, ele respondeu com uma frase que ficou histórica. Disse que o gol foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. O lance se tornou um símbolo. Para alguns, foi trapaça. Para outros, uma espécie de resposta contra a Inglaterra, poucos anos depois da Guerra das Malvinas. No fim, o gol entrou para a história não só pela trapaça, mas por tudo que veio junto com o lance. A final dos 1.500 metros femininos em Londres, em 2012, parecia ser só mais uma disputa estratégica, mas ela acabou ficando conhecida como a corrida mais suja da história olímpica. O ritmo começou lento, com as atletas bem agrupadas, quase como se ninguém quisesse arriscar cedo demais. No fim, a turca Asli Kakir Alptekin levou o ouro, com a compatriota Gamze Bulut ficando com a prata. O bronze foi para Meriam Yusuf Jamal, do Bahrein. Parecia definido, mas não ficou assim por muito tempo. Anos depois, exames mais detalhados começaram a revelar irregularidades. Alptekin foi punida por manipulação de dados biológicos entre 2010 e 2012. E não era a primeira vez. Ela já tinha histórico, então acabou perdendo o ouro e todos os resultados daquele período. Gamze Bulut teve o mesmo destino. Também foi suspensa após problemas no passaporte biológico. E não parou por aí. Outras atletas da prova, como Tatiana Tomashova, Natalia Kareeva e Ekaterina Kostetskaya, também acabaram desclassificadas por casos ligados a substâncias proibidas e doping. No fim das contas, quase metade da final foi desclassificada. Com isso, quem tinha chegado bem atrás subiu no pódio anos depois. Meriam Yusuf Jamal virou campeã olímpica, seguida por Abe Baregawi e Shannon Rowbury. Uma corrida que ao vivo parecia normal, mas que com o tempo mostrou que muita coisa ali não era tão limpa quanto parecia. Esse escândalo foi tão grande que ganhou até nome. Ficou conhecido como Bloodgate e aconteceu em 12 de abril de 2009, num jogo de rugby decisivo da Heineken Cup. O time inglês Harlequins enfrentava o Leinster nas quartas de final. Faltavam menos de 10 minutos, o placar estava apertado, 6-5, e a equipe inglesa já tinha usado praticamente todas as substituições. Foi aí que o lance estranho aconteceu. O jogador Tom Williams saiu de campo com sangue na boca, alegando uma lesão. No rugby, isso permite uma substituição temporária. E quem voltou pro jogo? Nick Evans, o principal chutador do time, que já tinha sido substituído antes. Na hora, parecia só mais uma jogada de sorte, só que não era. Williams usou uma cápsula de sangue falso, entregue pelo fisioterapeuta, para simular a lesão. A ideia era burlar a regra e trazer de volta o jogador mais decisivo pro final da partida. O plano quase funcionou. Evans ainda tentou um chute decisivo, mas errou. O Leinster venceu e seguiu no torneio. Depois das
investigações, descobriram que esse tipo de manobra já tinha sido usado outras vezes pelo clube. Houve suspensões pesadas. Williams, o técnico Jim Richards e o fisioterapeuta foram punidos, e o clube levou multa. Essa tentativa de trapacear virou um dos maiores escândalos da história do rugby. Um triste exemplo de como a trapaça pode acabar com a vida das pessoas aconteceu no boxe em 16 de junho de 1983, no Madison Square Garden, em Nova York. De um lado estava Billy Collins Jr., 21 anos, invicto, com 14 vitórias. Do outro, Luiz Resto, mais experiente, mas visto como azarão. A luta era transmitida para todo o país, com mais de 20 mil pessoas assistindo de perto. Nos primeiros rounds, algo já parecia estranho. Collins comentou com o pai, que também era seu treinador, que o adversário batia forte demais. Segundo ele, parecia que tinha um tijolo nas mãos. Mesmo assim, ele seguiu até o fim dos 10 rounds. Resto venceu por decisão dos juízes. Mas o clima não era de celebração. O rosto de Collins estava muito machucado e ele dizia que não conseguia enxergar direito. Logo depois, o pai dele desconfiou. Ao tocar nas luvas de Resto, percebeu que estavam diferentes, mais duras. A comissão foi chamada na hora. A investigação confirmou que parte do enchimento das luvas havia sido removida e as bandagens estavam endurecidas com gesso. O resultado da luta foi anulado. Resto e seu treinador foram banidos e presos em 1986. Collins nunca mais lutou. Meses depois, morreu em um acidente de carro, cercado de dúvidas. Uma luta só e 2 carreiras destruídas. Outro caso clássico da trapaça aconteceu na Maratona de Boston de 1980, uma das corridas mais tradicionais do mundo. Naquele 21 de abril, Rosie Ruiz cruzou a linha de chegada em primeiro lugar entre as mulheres, com o tempo de 2 horas, 31 minutos e 56 segundos. Era um resultado impressionante, melhor do que o de centenas de competidoras, só que logo depois da chegada, começaram as dúvidas. Rosie não parecia cansada, quase não suava, e, quando foi entrevistada, não soube explicar coisas básicas da prova, como ritmo ou divisão de tempo. Outros corredores também estranharam. Ninguém lembrava de ter visto-a durante o percurso, nem mesmo em pontos famosos como a passagem por Wellesley College, onde sempre tem torcida. A situação ficou ainda mais suspeita quando analisaram fotos e vídeos da corrida. Ela simplesmente não aparecia em lugar algum. Dois estudantes disseram que viram Rosie saindo do meio do público, na Commonwealth Avenue. Depois se descobriu que ela usou o metrô e correu só cerca de 1 quilômetro da prova inteira, que tem mais de 42. 8 dias depois, ela foi desclassificada. A canadense Jacqueline Garou assumiu o primeiro lugar. Até hoje, muita gente se pergunta se ela planejou tudo ou só erraram nos cálculos. No ano de 2003, um dos maiores nomes do beisebol mundial acabou sendo pego de um jeito bem constrangedor e ao vivo. Durante uma partida entre o Chicago Cubs e o Tampa Bay Devil Rays, o dominicano Sammy Sosa foi para a rebatida normalmente, só que ao acertar a bola, o taco dele quebrou. Nesse momento, toda a farsa foi desmascarada. Dentro do bastão, os árbitros encontraram cortiça. Para quem não acompanha o esporte, isso faz diferença. O taco oficial precisa ser de madeira maciça. Quando colocam cortiça dentro, ele fica mais leve e fácil de balançar, o que pode dar vantagem na hora da rebatida. Na mesma hora, Sosa foi retirado do jogo. A cena passou na TV e virou assunto no mundo inteiro, ainda mais porque ele já era uma estrela enorme desde a disputa histórica de home runs em 1998. Depois ele disse que foi um engano. Segundo Sosa, aquele taco era usado só em treinos e acabou indo parar no jogo sem querer. A liga chegou a analisar outros 76 bastões dele e todos estavam dentro das regras. Mesmo assim, ele acabou suspenso por alguns jogos. Será que foi mesmo um acidente? Ou ele só estava tentando escapar quando descobriram que ele estava trapaceando?
Até mesmo a Fórmula 1, cheia de regras rígidas, já passou por um dos episódios mais controversos do esporte e todos viram ao vivo em 2008, no GP de Singapura. Durante a 15ª volta, o brasileiro Nelsinho Piquet bateu o carro na curva 17, provocando a entrada do safety car. Na hora, pareceu só um erro. Ele mesmo disse isso depois da corrida. Só que o impacto mudou completamente a prova. Pouco antes, Fernando Alonso, companheiro de equipe na Renault, já tinha feito um pit stop estratégico. Com o safety car na pista, os líderes tiveram que parar depois e voltaram lá atrás. Por conta disso, Alonso, que largou em 15º, acabou vencendo a corrida. De início, ninguém desconfiou, parecia que Alonso só tinha vencido por sorte. Mas em 2009, depois de sair da equipe, Piquet contou que recebeu ordens para bater de propósito. A ideia era exatamente provocar o safety car no momento certo. A investigação começou e a própria Renault decidiu não contestar. Dirigentes importantes, como Flávio Briatore e Pat Symonds, deixaram a equipe e receberam punições pesadas. O caso, que ficou conhecido como Crashgate até hoje, é comentado e especulado. Quantas outras formas de trapaça engenhosas não estão sendo utilizadas por atletas e suas equipes sem que nós saibamos? Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.